Vamos ver o que é uma função de variável complexa, né? Então, seja z x mais y uma variável complexa, né? Um número complexo. Então, f de z, né, vai ser igual a u de x, y mais i de v, x, y, né? Então, estamos vendo que f de z transforma esse ponto do plano complexo a esse outro ponto, né? Agora o que vamos ver é a condição de derivada, né? A derivada. Derivada de f de z, né? Em z igual a z0. Então, a derivada de uma função de variável complexa em um ponto z0 vai ser igual ao limite, né? Quando z tende a z0 de f de z menos f de z0 dividido por z menos z0, certo? Ou também pode ser colocada como o limite, né? Quando delta de z tende a zero, de delta de f dividido por delta de z, né? Certo? Então vejam como seria a derivada, né? A derivada, né? Se eu faço um incremento de f dividido por um incremento bem pequeno de delta z, isso vai ser igual a, considerando aqui a função assim, né? Delta de u mais i delta de v dividido por delta de x mais i delta de y. Ahora, para que exista derivada, né, ela deve ser independente do ponto de aproximação, né, da direção de aproximação ao ponto para o qual queremos calcular a derivada. Por exemplo, aqui, como mostra o Arfken, a derivada no ponto z0 deve ser independente de que delta de, ou seja, de que z se aproxime verticalmente a z0 ou que se aproxime horizontalmente. O limite deve ser o mesmo. Então, para isso, então, vamos aproximar por um lado vertical e por outro horizontal e devemos igualar a derivada e ver que consequências tem isso. Então, por exemplo, aqui. Vou fazer o seguinte, veja. Vamos supor que, então, que delta y seja igual a zero. Então, aqui, a derivada, né? Da função que teríamos, vamos supor que aqui temos zero, né? Então, isso vai dar assim, né? Isto aqui é a derivada parcial, né? São as derivada parcial de u
respeito de x mais derivada parcial de v respeito de x, né? Então, essa seria a derivada calculada por uma aproximação vertical no plano complexo, né? Agora vamos ver se fazemos delta x igual a zero. Então, aqui a derivada vamos fazer isto igual a zero. Então vai dar assim, né? Aqui cancela aí, né? Esse aí pode subir como menos i, né? Então aqui vamos ter, isso aqui são derivadas parciais, derivada parcial de v respeito de y, menos i, derivada parcial de u respeito de y. Como as derivadas devem ser a mesma, né? Então, este valor deve ser igual a este valor, né? Que a derivada não deve depender, para que exista, não deve depender da direção de aproximação. Bom, então, igualando, vamos ter esta derivada parcial, né? Igual a esse aqui. Então, quando um número complexo é igual a outro, então significa que a parte real e a parte imaginária têm que ser igualadas, ou seja, este tem que ser igual a este aqui tem que ser igual a este aqui, com o sinal também, né, dele. Então, vamos ter derivada parcial de u respeito de x é igual a derivada parcial de v respeito de y. E derivada parcial de v respeito de x deve ser igual a menos a derivada parcial de u respeito de y. Estas são as condições de Cauchy-Riemann. Então, essas condições surgem da existência da derivada de uma função de variável complexa. O que vamos demonstrar agora, então, o que demonstramos antes foi que se existe a derivada, então as condições de Cauchy-Riemann são satisfeitas. Agora vamos demonstrar que se as condições de Cauchy-Riemann são satisfeitas e as derivadas parciais são contínuas, então a derivada existe e independe da direção de aproximação. Então vamos calcular a derivada aqui. Por exemplo, o diferencial de f, né, pode ser colocado assim, né, como a derivada parcial de f respeito de x, né? E aqui delta de x mais derivada parcial de f respeito de y, né? Delta de y. Isto aqui então vai ser derivada parcial de u respeito de x mais i derivada parcial de v respeito de x por delta x, né? Isso aqui nessa parte. Mais derivada parcial de u respeito de y, derivada parcial de v respeito de y, delta y, né? Essa seria a
diferencial de f, né? Se eu dividir pela diferencial de z, então a diferencial pelo delta de z, né? Então isso vai dar assim, né? Aqui vamos dividir por delta de x mais i delta de y. Agora o que eu vou fazer? Vou dividir por delta de x aqui, em ambos membros da equação, ou seja, numerador e denominador vão ser divididos por delta x. Então vai dar assim, né? Vai dar delta y, delta x, né? Aqui vai dar 1 mais e delta y, delta x, né? Dividir por delta x, numerador e denominador. Agora vou aplicar as condições de Cauchy-Riemann, né? Então, isto aqui, né, eu vou passar aqui, só vou transformar com as condições de Cauchy-Riemann essa derivada parcial e essa outra. Então vai dar assim. Aqui vamos ter assim, né? Esse aqui vai ser então menos derivada parcial de v respeito de x. E esse aqui vai ser, pela condição de Cauchy-Riemann, derivada parcial de u respeito de x. E aqui é assim. Vejam que aqui eu posso colocar em evidência esse parêntese. Se eu colocar esse parêntese em evidência, né? Veja, esse parêntese aqui vou colocar em evidência. Vai ficar derivada parcial de u respeito de x. Então, isto vai dar 1, né? E aqui vai dar i, ok? Mais i, vocês podem comprovar, né? E aqui está aqui. Isto vai cancelar aqui. Então, isso vai dar assim, né? Ou seja, isso foi derivada de f. A derivada fica a derivada pelo lado de x, né? Certo? Então, com as condições de Cauchy-Riemann, vemos que a derivada pode ficar igual à derivada pelo lado horizontal do plano complexo.
pela aproximação horizontal. Vejam o que eu vou fazer agora. Agora, com a mesma derivada, eu vou dividir aqui por delta de y, né? Então, dividindo por delta y, vai ficar assim. Numerador e denominador, vou dividir por delta... sim. Vou dividir por delta y, né? Aqui vai ficar i. Agora vou aplicar as condições de Cauchy-Riemann aqui, nesse parêntese. Então vai dar derivada parcial de v a respeito de y, e aqui menos derivada parcial de u a respeito de y. Agora vou colocar em evidência este aqui, esse parêntese. Então, colocando em evidência esse parêntese, vai dar esse parêntese. Vai dar delta v, derivada parcial assim. E aqui vai dar 1. Né? Não, aqui vai dar isto aqui. E aqui vai dar i. Então, isto então vai embora, cancela. E vai dar derivada parcial de v a respeito de y. Agora, aqui eu vou fazer o seguinte. Isto é igual a derivada parcial de u respeito de dividido por i, derivada parcial de y, mais i derivada parcial de v por i derivada parcial de y. Ou seja, isto aqui é variação de f dividido por i, variação de delta i, né? Que é a aproximação vertical da derivada. Então, o que vemos? Que com as condições de Cauchy-Riemann, né, a derivada pode ser, independe da direção de aproximação ao plano complexo. Certo? Fica tanto vertical como horizontal a aproximação. Então, independe da direção. Então, portanto, a derivada existe com as condições de Cauchy-Riemann, com a condição também de que essas derivadas parciais sejam contínuas. Então, portanto, uma função de variável complexa é diferenciável se as condições de Cauchy-Riemann são satisfeitas e as derivadas parciais são contínuas.
Aqui cabe salientar o seguinte, né? Que as condições de Cauchy-Riemann garantem que as curvas U de x e y igual a C1, uma constante, né? E V de x, y igual a uma constante C2 são ortogonais. Vamos ver por quê. Ou seja, isso significa, por exemplo, eu tenho uma curva aqui, né? Vamos supor, uma curva aqui, U igual a C1, né? Então, outra curva no seu ponto de interseção, né? Por exemplo, aqui, né? V igual a C2 são ortogonais, né? No ponto de interseção. Como provamos isto? Vamos ver. Estou colocando, né, o plano imaginário, né? O yx, né? Primeiro, essa curva aqui, essa equação, né, é uma curva, né? Se eu pegar aqui o diferencial de U, isso aqui vai ser diferencial de uma constante que vai ser zero, né? Então, diferencial de U igual a zero. Então, diferencial de U, como depende de variável x e y, vai ser assim, né? Isto vai ser zero. Ok? Igualmente, vamos chamar isso aqui, por conveniência, U de x, né? E esse aqui, convenientemente, eu vou chamar de U de y. Então, aqui temos U dx mais U de y é zero. Certo? Por outro lado, vocês vejam, as condições de Cauchy-Riemann, né, nessa notação, né, quais são? Né? Lembra? Derivada de U respeito de x é igual a derivada de v respeito de y, né? E derivada de U respeito de y igual a menos derivada de v parcial de v respeito de x. Né? Nessa notação, então isso ficaria assim, U de x igual a v de y, e aqui U de y igual a menos v de x, né? Nessa notação. Observem aqui, então, nessa curva, a derivada de y respeito de y, né, vai ser igual a menos U de x. A partir dessa equação, vemos que isso é verdade. Então, isso aqui seria a inclinação da tangente em um ponto, né? Certo? Porque é a derivada, né? Isso aqui é uma curva, né? Isso aqui é uma curva. Então, isso aqui é a inclinação dessa curva em qualquer ponto.
igualmente podemos fazer com a curva V, né? Vejam. V, né? De x, y igual a C2. Então, isto vai dar também que o diferencial de V vai ser 0. Então, isso vai ser V com a mesma notação. V de x mais V de y igual a 0. Então, aqui também a inclinação, né, vai ser menos V de x, V de y, igual que aqui, né? Na verdade, aqui eu vou corrigir, né? Aqui é x e aqui é y, né? E aqui também. Então vejam. Então, se eu multiplicar a inclinação, né, de uma das curvas, né, pela inclinação da outra, o que vai dar? Vai dar u de x dividido por u de y, né, por v de x, v de y. Mas vejam que já vimos u de x é v de y por condições de Cauchy-Riemann, né? U de y menos vx, né? Então, isto aqui, eu vou colocar u de x é v de y e u de y é menos v de x, né? Então, aqui v de x, v de y, cancela aqui, isso vai dar igual a menos 1. Então, quando o produto das inclinações dá menos 1. Isso acontece quando as retas são assim, ortogonais, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, veja, no plano YX, né? Se eu tiver duas retas aqui que são ortogonais, ok? Esse aqui tem um ângulo beta, esse aqui um ângulo alfa, né? Vejam que beta menos alfa é igual a π sobre 2 aqui. Então, se eu pegar a tangente de beta menos alfa, isto eu sei por trigonometria que é tangente de beta menos tangente de alfa dividido por 1 mais tangente de alfa por tangente de beta. E isto, por sua vez, é tangente de π sobre 2, né? Tangente de π sobre 2, que é igual a infinito. Então, para que isto seja infinito, é porque o denominador tem que ser igual a 0, ou seja, tangente de alfa por tangente de beta tem que ser igual a menos 1. Então, o produto das inclinações é menos 1 quando as retas são ortogonais. Então, aqui vemos que essas curvas, né, suas inclinações são o produto delas, né, é menos 1. Significa que essas, como já tínhamos visto aqui, né? Então, na interseção dessas retas, u igual a C1 ou v igual a C2, no ponto de interseção suas inclinações são ortogonais, portanto essas curvas
são ortogonais. Então, vamos ver quando uma função é analítica. Então, se f de z é diferenciável em z igual a zero e em um entorno, né? Ou em uma região ao redor de z igual a z0, então f de z é analítica em z igual a z0. Por exemplo, vamos ver exemplo, né? F de z igual a z quadrado. Então vamos ver se essa função é analítica mesmo, né? Então veja, isso aqui é como se fosse x, né? Mais y, né? Por x mais y, né? Então isto vai dar x quadrado, né? E aqui mais 2xy, né? Menos y quadrado. Então isso vai ser x quadrado menos y quadrado mais i por 2xy. Isto aqui seria u de xy, né? E esse aqui seria v de xy. Então, para que seja diferenciável, tem que satisfazer as condições de Cauchy-Riemann, né? Então, vamos pegar a derivada de u respeito de x. Vai ser a derivada parcial de x quadrado menos y quadrado. Vai dar 2x, né? Por sua vez, se eu pego derivada de v respeito de y, vai ser derivada parcial respeito de y de 2xy. Ou seja, vai dar 2x. Então já vemos que uma condição, né, é satisfeita, né? Uma das condições de Cauchy-Riemann. Vamos ver com a outra. Eu vou pegar a derivada de u respeito de y, né? Então vai ser isto aqui, né? Menos 2y vai dar. E vou pegar a derivada parcial de v respeito de x, né? Seria derivada parcial respeito de x de 2xy. Isso vai dar 2y. Então vemos que derivada parcial de v de u respeito de y é menos a derivada parcial de v respeito de x. Então, são satisfeitas as condições de Cauchy-Riemann para todo o plano complexo. Então, essa função é analítica em todo o plano complexo. Vamos resolver esse problema do Arfken, que diz as funções u e v são respectivamente as partes real e imaginária de uma função analítica.
admitindo que as derivadas requeridas existem, mostre que o laplaciano dessas duas seria igual a zero, né? Ou seja, elas satisfazem a equação de Laplace. Então vamos ver. Primeiro, pelas condições de Cauchy-Riemann, né? Você tem aqui uma função U mais IV, né? Certo? Então, sabemos que, obviamente, C aqui é x mais IY e U é igual a U de XY e V também é a função de XY. Né? Então, a derivada parcial de U, estas são as condições de Cauchy-Riemann. Né? Então, se eu pego a segunda a derivada parcial aqui, respeito de x, né? Aí eu vou ter e se eu pegar aqui também a derivada parcial em y, né? Eu teria aqui certo? Se eu somar, vejam que essas, como as derivadas parciais, estamos considerando que são contínuas, então a ordem da derivação vai dar a mesma coisa, né? Que primeiro seja derivado em x ou em y, ou em y em x. Essas duas são iguais. Se eu somar, então, eu vou ter isto aqui igual a zero, porque isso cancela, né? Agora, isto lembrem que é o laplaciano de U, né? O laplaciano bidimensional, né? E a mesma coisa eu posso fazer com... se eu pego aqui a derivada parcial em y, né? Eu vou ter aqui... Se eu pegar nessa equação a derivada parcial em x, né? Certo? Aqui... Então, se eu somar... Né? Se eu somar... Bom, aqui eu posso multiplicar por menos 1. E aqui vai ficar mais e aqui menos. Né? Então, se eu somar, vai dar isto aqui vai cancelar, vai dar zero. Então significa que Laplaciano de V é igual a zero. Então vemos que essas funções 1 e V satisfazem a equação de Laplace bidimensional. Né? O Laplaciano, lembrem que o Laplaciano bidimensional é esse aqui, né? Esse operador Laplaciano bidimensional, né? Vamos ver este problema do Arfken, que dice, si há alguma região comum na qual W1, dado por essa função, e W2, pelo conjugado dessa função, se ambas são analíticas em uma região comum, prove que U e V são constantes. Bom, então, temos que W1, né, é igual a U mais IV. Né? Então, elas preenchem
as condições de Cauchy-Riemann, né? De Cauchy-Riemann, né? Isto aqui e por sua vez, também isto aqui é o conjugado, também é analítica, né? Então significa que essa derivada parcial, né, se também é analítica, né, deve ser igual também a menos, ou a derivada parcial é menos b em y. E isto, por sua vez, deve ser igual a menos isto, derivada parcial em x, né? Então, aqui está se cumprindo as condições de Cauchy para essa função que também é analítica. Essas primeiras são as condições de Cauchy-Riemann para essa função. Como ambas são analíticas em uma região comum, então vemos aqui que se essa derivada parcial é igual a outra, então se isso passa aqui somando, vamos ter que duas vezes derivada parcial respeito de y é zero. E aqui isso passa somando aqui duas vezes a derivada parcial de b respeito de x é zero. Então isso significa que dv de y é zero e dv de x é zero. Então isso significa destas duas podemos ver que v não depende nem x e y, então é uma constante que chamamos C2. E como isto é zero, né? Então significa que esse também é zero, né? Certo? Então também isto é zero e isto é zero. Então u de x e y também é uma constante que chamamos C1. Então daqui demonstramos o que está pedindo o problema, né? Que diz que prove que essas duas funções são constantes se ambas são analíticas em uma região comum. Então já está demonstrado. Finalmente vamos ver este problema aqui, que diz usando essa relação na qual R e φ são funções reais diferenciais de R e θ, mostra que as condições de Cauchy-Riemann em coordenadas polares se tornam desta forma. Bom, podemos ver, por exemplo, que a derivada parcial de u respeito de r, né, vai ser igual a derivada parcial de u respeito de x, né, por derivada de r respeito, assim, né, derivada parcial de x respeito de r mais isto aqui, né? Em coordenadas polares, vem x é r cosseno de θ e y é r seno de θ. Então, derivada parcial de x respeito de r vai ser igual a cosseno de θ, né? E derivada parcial de y respeito de r é seno de θ. Então significa que a derivada parcial de u respeito de r vai ser igual. Isso aqui é cosseno de θ, então cosseno de θ
derivada parcial de u respeito de x, mas aqui, isso aqui é seno de θ, né? Derivada parcial de u respeito de y. Las condições de Cauchy-Riemann temos que isto é derivada parcial de v respeito de y. E isso aqui é menos derivada parcial de v respeito de x. Por sua vez, isto aqui é derivada parcial de y, né? Você pode ver, isso aqui é derivada parcial de y dividido por r, derivada parcial de θ, né? Se você derivar em θ, isso aqui vai dar cosseno e dividido por r. E isto aqui é a derivada parcial de x, aqui é menos, né? R respeito de θ. Bom, então aqui temos que isto é derivada parcial de v respeito de y por derivada parcial de y r de θ, né? Mais menos com menos aqui dá mais, derivada parcial de v respeito de x, né? Por derivada parcial de x respeito de r de θ. Então, isto, vejam, se eu colocar em evidência 1 sobre r, vai ficar assim, derivada parcial de v respeito de x, derivada parcial de x respeito de θ, derivada parcial de v respeito de y, derivada parcial de y respeito de θ. Isto de aqui é derivada parcial de v respeito de θ. Então aqui vamos ter 1 sobre r, derivada parcial de v respeito de θ. Portanto, eu demonstrei aqui que isto, derivada parcial de u respeito de r, é 1 sobre r, derivada parcial de v respeito de θ. Por outro lado, eu sei que u é r cosseno de φ, né? E v é igual a r seno de φ. Isto pode ser visto daqui, né? Vejam, f de z, né? F é r igual a i de φ. Então, isso aqui é r cosseno de φ mais i r seno de φ. Portanto, isso aqui é u e isto aqui é v. Bom, então vamos ver. Daqui tínhamos demonstrado que isso aqui é 1 sobre r derivada de v respeito de θ. Agora, se eu pegar, vejam que r e φ, né? Daqui sabemos que r é uma função de r e θ, né? E φ é função também de r e θ, né? Bom, daqui, isso é a derivada parcial respeito de r cosseno de φ, né? Isso vai ser 1 sobre r
a derivada parcial em θ de R seno de φ. Então é só agora calcular essas derivadas parciais. Se eu pego aqui, então vou ter cosseno de φ, derivada de R, respeito de R, né? Menos seno de φ, né? R, derivada de φ, respeito de R. Isto vai ser igual aqui a 1 sobre R, vamos ver aqui, seno de φ dividido por R, derivada de R, respeito de θ. E aqui vamos ter cosseno de θ, o cosseno de φ, né? Por R, dividido por R, derivada de φ respeito de θ. Nesta igualdade, então, vamos igualar o que tem cosseno, né? Por exemplo, aqui tem cosseno, então isto deve ser igual a isto aqui. Então, derivada parcial de R respeito de R deve ser igual a R dividido por R, derivada de φ respeito de θ. Então, aí já tenho uma relação. Agora com outro. Igualando aqui, vamos ter que 1 sobre R, né? Aqui. 1 sobre R, igualando o que tem seno de θ, seno de φ, né? Isso aqui vai ser menos R, né? Derivada de φ respeito de R. Vamos ver se são essas condições que estão aqui. Então aqui, essa derivada parcial está aqui, né? E esta aqui vemos que está aqui, né? Então essas são as condições de Cauchy-Riemann em coordenadas polares.